Boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai encarar de frente um dos maiores paradoxos da literatura moderna. Como é que se escreve sobre uma realidade histórica que desafia de forma tão absoluta a própria imaginação humana? Para desvendar esse mistério, nós vamos embarcar numa jornada fascinante através das conversas entre dois gigantes da literatura, o autor Aaron Appelfeld e o romancista Philip Roth. E olha, o que a gente vai descobrir aqui não é só sobre história, não. É sobre a própria natureza de como processamos o inimaginável através da arte. Preparados? Vamos lá. Vamos começar com esta citação marcante do Philip Roth. Appelfeld é um escritor deslocado que escreve ficção deslocada. Essa não é só uma frase bonita de se ouvir, é na verdade a chave de mestre para compreender toda a obra dele. Sabe, o Aaron Appelfeld não teve uma infância comum. Como uma criança fugitiva de um campo de trabalho nazista, ele sobreviveu sozinho nas vastas e selvagens florestas da Ucrânia. Essa experiência de puro instinto e desamparo total gerou um estilo literário absolutamente único. Em vez de escrever crónicas históricas cheias de datas e nomes precisos, a escrita dele foge deliberadamente de qualquer enquadramento histórico específico. A desorientação passa a ser o grande tema central de tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. Parte 1. Bem-vindos a Badenheim, 1939. Essa obra é simplesmente a porta de entrada perfeita para a mente criativa do Appelfeld. O enredo não nos joga de cara em trincheiras ou em campos de arame farpado. Nada disso. A gente é levado para um pequeno e pitoresco balneário austríaco na primavera, totalmente focado no lazer e nas férias. A verdadeira genialidade desse livro está naquela sutileza arrepiante que vai crescendo, página após página. Ao longo da narrativa, o Departamento de Sanidade da cidade começa a exigir que todos os judeus façam um registro para, supostamente, serem realocados para a Polónia. E como é que as pessoas reagem? Com uma tranquilidade que chega a dar calafrios. Elas aceitam essa política absurda de forma tão casual e mansa. Elas simplesmente não conseguem conceber o horror que se esconde por trás daquela burocracia toda. Preenchem os formulários e continuam vivendo as suas férias normalmente. É exatamente essa justa posição que revela o quão perturbadora a narrativa consegue ser. De um lado a gente tem passeios nas montanhas, refeições chiques, papo furado de café e o pessoal reclamando de coisinhas do dia-a-dia. Do outro lado, aquele horror oculto que a gente já sabe que está esperando por eles. As estações, os trens e, no fim da linha, os campos de extermínio. O Appelfeld retrata judeus assimilados que se sentiam tão seguros nos seus valores e no seu status social que achavam que estavam blindados contra qualquer coisa. Uma confiança cega que transformou todo o mundo em algo fácil. É uma ironia trágica, mas muito palpável. Parte 2. A linguagem do absurdo. Afinal, como é que alguém encontra as palavras certas para descrever essa cegueira coletiva? Bom, nos anos 50, já morando em Israel, o Appelfeld descobriu a obra do Franz Kafka. E isso foi uma verdadeira revelação para ele. Para o Appelfeld, a linguagem do absurdo não era um código secreto, super-cabeça ou vanguardista. Era a pura e dura realidade que ele tinha vivido na pele. Quando ele lia o Kafka, ele não via metáforas surreais. Ele enxergava ali um espelho do mundo irracional e totalmente sem lógica dos campos e das florestas onde ele tentou sobreviver. O tom kafkiano bateu tão forte porque descrevia o mesmíssimo universo que ele conheceu intimamente quando ainda era só um menino. E isso ilustra brilhantemente uma distinção fundamental entre os dois autores. O Kafka tirava os cenários dele de um mundo interior muito opressivo, tentando capturar e dar forma a realidades burocráticas e abstratas. Já o Appelfeld, ele fazia exatamente o oposto. Ele vinha de uma realidade física tão empírica que ultrapassava de longe qualquer pesadelo ou imaginação que a gente pudesse ter. O maior desafio dele como artista, então, não era expandir a imaginação, mas sim contê-la, domesticá-la. A realidade dele era tão, mas tão inacreditável que, para funcionar como uma ficção crível para os leitores, precisava ser severamente restringida. Parte 3. Cegueira e ingenuidade. O que nos leva a entender como ele decide retratar as vítimas dessa tragédia absurda. Ele faz a escolha, muito consciente, de nunca dar uma de historiador. O foco dele fica 100% na desorientação e na ingenuidade de quem simplesmente não fazia ideia do que ia acontecer no dia seguinte. Dá só uma olhada nestes passos. Eles detalham a mecânica brutal do engano. Não teve grandes batalhas mitológicas. Os truques que os carrascos usaram foram, nas palavras do próprio Appelfeld, quase infantis. As pessoas foram agrupadas em guetos, deixadas passando fome, alimentadas com falsas esperanças e, por fim, despachadas por trens. A frieza de todo esse processo dependia quase que inteiramente da cegueira das próprias vítimas perante os sinais de perigo. Aquele mito de um povo calculista desmorona completamente quando a gente vê a facilidade aterradora com que eles foram guiados direto para o abismo.
Agora, o que é realmente interessante neste slide é o termo Yiddish Schlemazel. Ele se refere a uma espécie de palhaço trágico, alguém desajeitado que não consegue ver o perigo, fica confuso e acaba sempre caindo na armadilha. O Appelfeld confessa que tinha um amor enorme por essa fraqueza humana. Ele se recusa a idealizar as vítimas como mártires impecáveis e superconscientes. Pelo contrário, ele retrata a humanidade cheia de falhas, a negação, as obsessões mesquinhas e a candura trágica de todos eles. É essa humanidade nua, crua e até meio incómoda que dá tanta força ao que ele escreve. O que nos traz à parte 4, o laboratório criativo. Diante de toda essa loucura, o Philip Roth lança a grande pergunta: por que transformar essas experiências em ficção? Por que não escrever logo de uma vez um relato direto e factual de como foi sobreviver escondido nas florestas da Ucrânia? A resposta do Appelfeld revela o coração da visão artística dele. As coisas mais autênticas são as mais fáceis de falsificar. Intrigante, não é? Ele conta que tentou várias vezes escrever a história da vida dele tintim por tintim, do jeito que aconteceu. Mas o resultado sempre soava mesquinho, parecia um conto inventado, zero convincente. Se ele focasse apenas nos factos literais, ele virava um escravo da memória. E a memória sozinha não consegue criar a estrutura necessária para uma obra de arte bater fundo em quem está lendo. Então, o ponto crucial é isso que ele chama de laboratório criativo. Pensa bem, a realidade tem o luxo de poder ser completamente inacreditável, caótica e sem sentido. Mas a arte não tem essa moleza. A ficção exige causa e efeito. As coisas precisam fazer o mínimo de sentido estrutural. No tal laboratório criativo, essas memórias, que são 100% reais, mas que parecem mentira, são processadas. Partes inteiras têm que ser cortadas para construir algo que soe plausível. Foi por isso que num livro como Tzili, por exemplo, ele colocou uma garota mais velha para viver os horrores que ele mesmo viveu quando criança, libertando a história das amarras sufocantes da sua própria memória. Parte 5. Encontrar refúgio no hebraico. Toda essa construção genial precisava de uma ferramenta. Imagina que, quando Appelfeld chegou na Palestina em 1946, a cabeça dele era um liquidificador de línguas europeias órfãs e ele sentia que não dominava nenhuma. Eram vozes de um mundo que já não existia mais. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve. Ele acabou encontrando o seu refúgio num idioma novo para ele, o hebraico. Uma língua difícil, severa, mas que tinha um alicerce milenar absurdo. Um dos conceitos mais profundos que ele abraçou logo de cara foi esse provérbio antigo: o silêncio é a cerca que protege a sabedoria. Essa frase não ensinou só um monte de palavras novas para ele. Ela virou a verdadeira fundação arquitetônica daquele estilo de escrita contido e magistral que ele passaria a usar. O caráter enxuto do hebraico impôs uma disciplina que salvou a pele dele. Ensinou o Appelfeld a pensar de outro jeito. Obrigou o cara a ser absurdamente econômico com as palavras, a usar quase nenhum adjetivo e, o mais importante de tudo, não ficar tentando explicar demais as coisas para o leitor. A imensidão de um trauma tão gigantesco foi destilada numa prosa precisa e muito, mas muito contida. O hebraico deu a âncora que ele precisava para falar da fratura da sua infância sem se perder no mar de emoções fúteis. E a gente encerra essa exploração de hoje com uma provocação bem profunda. Será que a franqueza crua e a candura total das crianças e dos idosos, aquelas pessoas que vivem os eventos de forma muito mais imediata e menos cínica, conseguem mesmo sobreviver dentro das exigências todas estruturadas e lógicas da arte moderna? O Aharon Appelfeld passou a vida inteira tentando equilibrar essa balança. O peso insuportável de uma realidade monstruosa e a necessidade de criar uma ficção que não desrespeitasse as vítimas. É a prova viva do poder que existe em conter o caos usando a beleza do silêncio e da palavra certa. Fica aí a reflexão para todos nós. Um abraço e até a próxima.